Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula da nossa EBD e hoje nós vamos falar da lição de número 5, uma igreja cheia de amor. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 4, versículo 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. A verdade prática, meus irmãos, diz da seguinte maneira: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Aleluia. Meus irmãos, essa lição aqui, ela tem 3 objetivos. O primeiro é compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Segundo, reconhecer a graça de Deus como fonte do amor cristão. E por último, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. Oh, glória! Meus irmãos, nas páginas aqui de Atos, a igreja de Jerusalém floresce como um testemunho vibrante do poder transformador do evangelho. Então, aqui nessa lição, nós vamos explorar o amor e a unidade que moldaram essa comunidade pioneira, desde o Pentecoste até os desafios que testaram a sua fé. Veremos aqui como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. O amor fraternal, a oração incessante e a ousadia missionária se tornaram as marcas distintas dessa igreja, inspirando-nos a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo e a viver em comunhão uns com os outros. Somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário. Aprende a ser generoso com aqueles que precisam ter as suas vidas, ter ali as suas necessidades supridas, melhor assim dizendo. Então, meus irmãos, que a jornada da igreja de Jerusalém nos motive a edificar a igreja local que difundem o amor de Deus. Amém, meus irmãos? O primeiro tópico aqui que nós vamos comentar é o amor manifestado na comunhão cristã. O primeiro subtópico é o crescimento da igreja cristã. Irmãos, a unidade entre os crentes não era apenas uma ideia teológica, era uma prática real e visível. O evangelho já havia alcançado milhares de pessoas em poucos dias após o Pentecoste. A igreja que havia começado aqui com 120 discípulos, agora era uma grande multidão. E Jesus declarou no seu evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso, meus irmãos, mostra que a igreja pertence a Cristo e que Ele é quem a edifica. Todo o crescimento verdadeiro começa com Cristo como base. Isso não impede de a igreja enfrentar seus problemas e também enfrentar os seus desafios. Quando a igreja é pequena, a comunhão é mais natural. E com o crescimento, pode haver grupos isolados, sentimentos de exclusão e falta de acompanhamento pastoral. Por isso, meus irmãos,
antes de pensar em números, é necessário refletir sobre o crescimento interno da igreja, refletir sobre a maturidade espiritual dos seus membros, preservar o amor fraternal e muito cuidado mútuo e a cultura de discipulado. Glória a Deus. O segundo subtópico aqui, que um comentarista deixa para nós comentarmos, vai falar sobre o desafio de crescimento. Então ele já começa aqui, né, dizendo que ele vai dizer: vemos então a igreja de Jerusalém crescer e se multiplicar. Com isso, os desafios também eram maiores. Então, irmãos, o crescimento da igreja é desejável, mas também traz complexidade organizacional e relacional. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. O crescimento numérico pode trazer diversidades de pensamentos e influências externas. A igreja, irmãos, corre o risco de diluir a mensagem do evangelho para agradarem as massas. Então, irmãos, o crescimento da igreja é uma bênção de Deus, mas vem acompanhado de responsabilidade e de sabedoria. Somente através do amor cristão a igreja pode manifestar-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, irmãos, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em alguns pontos. Misericórdia. Irmãos, uma igreja saudável é aquela que cresce espiritualmente em santidade, cresce no amor e na maturidade, cresce em números com novos convertidos e discípulos, cresce em missão impactando o mundo com o evangelho. Irmãos, uma igreja saudável, ela cresce em estrutura, com liderança, organização e visão. Amém? Terceiro subtópico aqui, a vida interior. Irmãos, a vida interior da igreja é como se fosse um coração pulsante da comunidade cristã. É nela que se desenvolve a fé, se desenvolve a comunhão, a maturidade espiritual e também o serviço. Enquanto muitos se concentram apenas na expansão externa da igreja, é a vida interior que sustenta seu crescimento. É a vida interior que sustenta a sua santidade e também a sua missão no mundo. Aí o comentarista vai escrever aqui nesse tópico dizendo que o Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Então, meus irmãos, a vida interior da igreja é o que a torna relevante. A vida interior da igreja é a que o torna santa e viva. Irmãos, se faltar doutrina, se faltar comunhão, se faltar oração e também adoração sincera, a igreja corre o risco de até crescer por fora, mas estará vazia por dentro. Porém, meus irmãos, aqui o comentarista vai deixar para nós o seguinte mensagem: a união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalece a igreja e fortalece a sua missão. Então, fechamos aqui o primeiro tópico, já seguindo aqui para o segundo tópico, o amor como manifestação da graça. Esse tópico aqui tem também 2 subtópicos, nós vamos aqui comentar também. O primeiro dele é a graça como manifestação do Espírito.
Aí o comentarista vai dizendo aqui que o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Então isso é fato, né, meus irmãos? O cristão, melhor dizendo, o amor cristão é ativo, prático e também sacrificial. Como o amor de Deus por nós, irmãos. Ele, o nosso Deus, perdoa mesmo quando há ofensas. Então, o amor de Deus por nós perdoa mesmo quando há ofensas. O amor de Deus serve, como ele perdoa, ele também serve, mesmo quando não há retorno, e também acolhe, mesmo quem não merece. O Espírito só opera em um ambiente que lhe é propício. Isto, meus irmãos, em resumo, é onde a igreja está banhada no amor cristão. Então, o Espírito, ele só opera em ambiente ali que é propício, né? Então, onde a igreja é banhada pelo amor cristão. Aí o Espírito de Deus ali, ele opera. Então, o amor que nasce da graça alcança o próximo com atitudes concretas. A graça de Deus não é apenas um conceito teológico. A graça de Deus é real. A graça de Deus é viva, é ativa através do Espírito Santo, que habita, irmãos, em cada crente. Irmãos, regras são importantes e não pode viver sem elas. Não podemos viver sem essas regras. Contudo, o Espírito, ele opera no ambiente onde há comunhão entre irmãos. Quando compreendemos o quanto fomos amados por Deus, somos capacitados a amar de maneira sobrenatural. Aí o comentarista vai encerrar esse primeiro subtópico dizendo que, às vezes, podemos quebrar a comunhão com os outros. Achamos que não tem importância, mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Então, irmãos, qualquer ensino contrário a isso é falso. Glórias a Deus. Segundo subtópico, a graça como favor imerecido. Meus irmãos, a graça de Deus, ela é um favor imerecido que nos alcança mesmo em nossa condição de pecado. Quando essa graça nos transforma, ela gera amor como fruto natural, glória. Aí o comentarista aqui vai dizer nesse tópico da seguinte maneira: uma igreja dinâmica que demonstra o amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante. Irmãos, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Se formos alvos da graça, devemos ser instrumentos do amor. A ausência de amor revela desconexão da graça. Irmãos, na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido sem merecimento algum. Eles foram capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Então aqui, esse segundo tópico aqui, em resumo, ele está dizendo que quem realmente entendeu a graça não vive no pecado, mas caminha em santidade e com gratidão. Somente a graça de Deus gera tamanho sentimento de gratidão. Glória a Deus, irmãos do céu, que bênção essa lição. Então vamos seguir aqui para o nosso terceiro tópico, para encerrarmos essa nossa aula aqui maravilhosa. O terceiro subtópico vai dizer assim, a manifestação do amor na solidariedade cristã. O primeiro subtópico é a busca pela equidade. Irmãos, em Jerusalém
não havia um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Havia ali pessoas mais abastadas e havia também pessoas pobres. Estes, geralmente, em maior número. Então, a quantidade de pessoas pobres ali era grande em Jerusalém. Então, a igreja primitiva, nascida da experiência direta com Jesus Cristo e conduzida aqui pela força do Espírito Santo, foi marcada desde o início por uma forte vivência de equidade. A igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Irmãos, a experiência da equidade na igreja de Jerusalém é um exemplo poderoso para os cristãos de todas as épocas, inclusive a nossa. Mostra aqui que a fé não pode ser apenas um sentimento espiritual, mas deve ser trazida em atitudes concretas de partilha. Atitudes concretas de justiça e cuidado com os mais vulneráveis. A busca pela equidade vivida nos primeiros tempos do cristianismo continua sendo um chamado atual e é urgente para a igreja de hoje. Diante das muitas formas de exclusão, pobreza e desigualdade. Irmãos, o amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Amém, meus irmãos? Vamos seguir então aqui para o nosso segundo subtópico, propriedade e compartilhamento. Aí o comentarista aqui, ele começa esse segundo subtópico dizendo que os estudiosos observavam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento e não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. De modo, meus irmãos, eles compartilhavam tudo o que tinham. Aí o livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando, no seu capítulo de número 2, versículo 44 e o versículo 45, ele apresenta de forma clara a prática da partilha entre os primeiros cristãos. Então, temos aqui, né, como exemplo, Maria, mãe de João Marcos, ela também pertencia à igreja de Jerusalém. E em vez de vender a sua casa, ela pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. E essa partilha não era obrigatória por lei, mas expressão voluntária de uma fé que transforma corações e abre mãos. Oh, glória! Era, irmãos, fruto da ação do Espírito Santo, que levava os fiéis à comunhão total de vida, de oração e de bens. Na igreja primitiva, a vivência comunitária do evangelho levou à superação do egoísmo e da construção de uma verdadeira fraternidade. A propriedade não era abolida, mas ressignificativa. Ou seja, a propriedade ela não era tirada, ela se tornava o meio de serviço, não de dominação. Então, o comentarista aqui vai dizer que o compartilhamento dos bens era um sinal visível da presença de Cristo ressuscitado no meio dos crentes. Então, essa experiência aqui nos convida ainda hoje a reviver, ou a rever, melhor dizendo, a nossa relação com os bens e assumir um estilo de vida mais coerente com os valores do reino de Deus. E para
encerrar aqui, vamos falar aqui do nosso terceiro subtópico, que é um exemplo da voluntariedade. Então, o comentarista aqui, ele começa dizendo que Lucas, escrevendo aqui Atos dos Apóstolos, ele destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Está lá no versículo 34 do capítulo 4. Então, a comunidade cristã de Jerusalém vivia em tal unidade e amor fraterno que ninguém passava necessidade. Os membros que tinham propriedades, eles vendiam voluntariamente e traziam o valor da venda para ser usado em benefício comum. Isso, irmão, mostra que a solidariedade era prática visível. Ou seja, não era apenas ideal. Então aqui a partilha era tão intensa e voluntária que ninguém passava necessidade. Aqueles que tinham mais colocavam os seus bens a serviço dos irmãos, movido por fé e movido pelo amor cristão. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. Então, a vida da igreja primitiva em Atos, capítulo 4, versículo 34 até o versículo 37, irmãos, é um testemunho poderoso de fé que traduz em ação concreta. Eles não diziam apenas somos irmãos, mas eles viviam como irmãos. Eles cuidavam um dos outros, colocando os bens em comum e agindo com um profundo senso de justiça e também de solidariedade. E o comentarista aqui vai encerrar esse terceiro subtópico dizendo: o texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e, por isso, ninguém desejava ver o outro excluído. Isto era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações dos crentes. Oh, glória! Irmãos, então, para concluir aqui a nossa aula dessa lição maravilhosa, chegamos, né, irmãos, à conclusão de mais uma lição bíblica. Glória a Deus por isso. Vimos aqui como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. E isso, irmãos, aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificavam a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Então, a igreja, para ser verdadeira, ela tem que ser solidária. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. Não tem como ser cristão e fechar os olhos diante da necessidade alheia. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade ao próximo. Amém, meus irmãos? Então chegamos aqui a mais uma aula da nossa amada EBD. Espero que você aí tenha aprendido algo de Deus. E eu peço aí, se inscreva no nosso canal e vamos para cima aí. E se Deus quiser, aí, semana que vem, falamos aí de mais uma aula para edificação. Quero orar pela tua vida, nosso Deus, nosso Pai. Abençoa, Deus, cada aluno, cada irmão que participou conosco, que o Senhor Deus possa abençoar a vida deles, Pai. Deus, dá entendimento da tua palavra e que o teu nome venha ser glorificado, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, fica na paz de Deus e até a próxima, se Deus quiser. Oh, glória!